Gente, a roda, boa noite, a roda foi pequena, foi pouca pra gente, né? Então a gente tá aqui, ó, tô com a Andréia Brasil, pra gente continuar mais esse bate-papo rapidinho, porque o tema é importante e nada melhor do que ela pra falar sobre transexualidade, desafios e conquistas. Então, quando a gente vai falar sobre transexualidade, a gente tem que falar transexualidade e travestilidade, porque existem duas condições, que é a mulher trans e a travesti. Eu, por exemplo, sou Andréia Brasil, me considero travesti, mas pauto junto com minhas irmãs trans. A identidade trans, ela é uma questão de alma, de essência, é como ela se identifica, como ela precisa ser reconhecida como mulher trans. As travestis, elas já não têm esse problema, não é uma genitália que nos define. Existem diversas questões que não deu tempo de falar hoje, mas com certeza teremos outras oportunidades para falar, que é sobre essa identificação na infância, o quanto é perigoso você reprimir. A gente tem que lembrar dos pais que acabam por cometer atrocidades com as suas crianças trans, com as suas crianças que já apresentam sinais de travestilidade ou transexualidade, ou até mesmo de homossexualidade. A gente tem que separar as palavras LGBTfobia, mas a gente tem que lembrar que existe transfobia, homofobia, não classificar tudo como uma coisa só. Nós não precisamos de rótulos, mas precisamos de identificação social. A sociedade precisa nos identificar com o gênero que a gente se apresenta. A gente precisa separar a maneira de se relacionar com a maneira que eu me apresento para a sociedade. Identidade de gênero, travesti, transexual, e orientação sexual, heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade e pansexualidade. Vale ressaltar que esse P que está sendo colocado na nossa conta com relação à pedofilia é mentira, isso é transfake, isso é uma jogada suja de quem quer mais mortes de pessoas LGBTI, né? O P nessa legenda é pansexualidade, aquela pessoa que se relaciona com quem ela quiser, independente do gênero qual ela se apresente. É importante falar que a gente está tendo conquistas, mas diante de lutas de mais de 30 anos. Esses pequenos direitos de identidade, de documentação, de ser reconhecida na Lei Maria da Penha, isso é uma luta de anos que um movimento organizado de pessoas travestis e transexuais que começaram a protagonizar seus espaços, lutaram, deram seu sangue e sua vida por isso. Tá? O estigma de HIV/AIDS, a gente não falou, não é uma coisa que deve também ser jogada na nossa conta. O HIV/AIDS já foi classificado como uma doença gay e não é por aí. Hoje a gente sabe do índice de heterossexuais contaminados. A gente tem que falar sobre HIV/AIDS também. Nós, travestis e transexuais, quando trabalhamos na prostituição, porque a sociedade nos joga para prostituição, porque ela nos fecha portas, nos coloca na rua, nos coloca fora do mercado de trabalho, nos coloca fora das escolas. Nós não concluímos nossos estudos por causa da transfobia institucional das escolas, das faculdades. Então, a gente tem que combater isso tudo. E quando se fala em respeito, se dá o respeito, o que você quer dizer com esse se dá o respeito? Culpabilizar a pessoa pelo estupro, culpabilizar a pessoa pelo short que ela veste, pela roupa que ela veste, porque ela usa o seio à mostra, porque ela usa uma roupa mais ousada, e aí você acha que ela é culpada porque ela não se dá o respeito. Então vamos cuidar dessa fala. Porque eu falo palavrão, porque ela fala palavrão? Tá, seres humanos falam palavrões. Isso não faz a gente menor ou pior do que ninguém. Então, vamos sair um pouco dessa caixinha de normatividade. O que é normatividade para vocês? O que é ser normal, o que é não ser normal? Entendam, no século que a gente se encontra, no século XXI, a gente não pode mais classificar travestis e transexuais ou pessoas LGBTI, seja lá o que for, qual letra que for, como patologia, como transtornos mentais. Quero falar também sobre uma questão que foi levantada e não deu tempo de debater legal, que é a pessoa que se identificou como transexual, fez a operação, fez a transição corporal, ficou feminina e depois destransicionou. Ela se curou? Não!
ela não se curou. A questão não é cura. A questão aí é... ela cedeu à pressão social, ela cedeu ao desemprego, ela cedeu à solidão, ela cedeu a todos os estigmas que a sociedade joga na nossa conta. E para não se matar, para não se suicidar, ela faz o caminho reverso. Ela renega aquilo que ela se enxerga. Ela renega a pessoa que ela se identificou um dia como pessoa trans, quando ela transicionou, né? E ela acaba por retroagir e voltar. Isso aí tem influências que podem ser religiosas, pressões sociais. Então, isso tudo tem que ser debatido e questionado, sim. A gente tem que lutar contra todo tipo de estigma que LGBTI, principalmente travestis e transexuais, carregam. Por quê? Expectativa de vida de travesti e transexual no Brasil não passam dos 35 anos. Por quê? São mortas e assassinadas. A sociedade que mais procura conteúdo pornográfico é a mesma que procura as travestis na prostituição, é a mesma sociedade que aponta e discrimina por ser travesti transexual. Ah, não, eu não vou. Eu faço uma pergunta, eu jogo a pergunta para vocês. Quantas pessoas frequentam a sua casa? Quantas pessoas você chama de nora? Quantas pessoas vocês empregam travestis e transexuais dentro da sua vida? Quantas pessoas vocês assumem dentro da sua vida, no seu dia a dia? Quantas pessoas trans vocês defendem nas ruas? Até mesmo a própria legenda LGB, às vezes, nos apaga. Então, vamos combater isso como? Com amor? Sim, mas quando preciso, arregaçando as mangas também, tá? Enfrentando a sociedade cis heteronormativa, porque a cis heteronormatividade é uma grande inimiga das pessoas trans, mas existem pessoas LGBT cis também que também acabam não sendo nossas aliadas. Então a gente tem que reverter esse quadro. Vamos falar como uma sociedade plural, vamos falar em amor ao próximo, vamos respeitar pessoas. Quando vocês pensarem numa piadinha transfóbica, lembre-se de Dandara, lembre-se de Verônica Bolina no presídio, que foi espancada, arrancada os cabelos, até mesmo uma trans que está em sistema prisional por alguma falha que ela tenha cometido, ela também merece o respeito como pessoa trans. Não é porque a pessoa é marginal porque é trans. Ela é marginal, ela pode ter cometido uma falha, mas ela merece ser julgada com o mesmo respeito que uma pessoa cis teria sido julgada. Quando uma pessoa trans é acusada de ser marginal, lembre-se que vocês mesmos, sociedade, falo num contexto geral, nos excluem de tudo. Quando uma trans rouba um cliente, vocês esquecem que esse cliente às vezes vai fazer o programa e tenta nos matar, tenta nos roubar. No caso das pessoas que trabalham com o programa, porque é o único caminho que lhes é oferecido, vocês têm que lembrar que esses mesmos clientes às vezes roubam as pessoas travestis e transexuais que eles procuram pro programa para saciar. Lembre-se que os amores pra gente são escondidos, os amores pra gente, pra nós pessoas trans, pouquíssimas têm o privilégio de ter uma relação estável. A maioria de nós só é usada para caprichos sexuais. Então, não é uma questão de mimimi, não é uma questão de vitimizar, é uma questão de apontar realidades. Eu falo com conhecimento de causa. Quando eu era criança, eu apanhei por ser afeminada, apanhei muito, apanhei da minha mãe, apanhei da minha família, mas sou grata à minha mãe porque me transformou numa pessoa humana maravilhosa. Tenho orgulho da mãe que eu tive. Ela era uma pessoa que repetia machismo, reproduzia machismo, mas ela me amava e antes de falecer, ela passou a me aceitar. Ela passou a me amar como pessoa. Então, é o conselho que eu dou. Mãe, parentes, familiares, sociedade, pense em tudo que uma pessoa trans passa antes de julgá-la. É aquela história de, antes de você julgar a minha caminhada, eu te empresto meus sapatos. Obrigada. Obrigada, Andréa Brasil. Andréa Brasil também Sou um monte de coisa. Cabeleireira, maquiadora, presidente da Astra Rio, Associação das Travestis e Transexuais. Isso é uma das coisas bem legais, hein? Ela promove a capacitação das trans. Isso. Então, o povinho da trans aí, ó,
Procura Andréa Pode Brasil. me procurar no Face, Andréa Brasil com Z. E vamos procurar o Capacitrans. As pessoas que não querem mais viver somente das ruas podem contar comigo e com a Astra Rio. Um beijo. Beijo, obrigada, gente.